dizia nosso saudoso pastor José da Silva Neto. Meus irmãos, as voltas se avançam. Então, bate a saudade. Meus irmãos, abram vossas Bíblias, vou trazer uma rápida palavra. Já foi feita aqui muitas considerações dos obreiros que me antecederam, guardem todas elas. Quero falar aqui de um elemento, tanto para o Asley, pastor Asley, quanto para a missionária Aline. E já eu peço que ela fique sentada aqui em cima. Você bota a cadeira dele, por favor. Hoje vai ser um pouco diferente. Traga seu bebê, se puder, se não puder. Ele está meio coisado, vai para o orelho dele, para ele segurar. Louvado seja Deus. Todos nós que somos obreiros, líderes, desempenhamos papéis na obra do Senhor. E cada um desempenha um papel específico dentro de cada trabalho que o Senhor nos encarga. A mesma fórmula que o pastor Eudênio Rodrigues Lemos usou aqui, não pode usar na Bedel. E nem usou, vamos dizer, da Ebenezer para cá. Cada congregação é um misto de busca. Busca, sim. Busca de pessoas, conhecê-las, de como funciona a dinâmica delas, certo? De cada congregação. Eu aprendi isso muito cedo. Também quando eu chego num determinado lugar, eu não faço mudanças até completar 6 meses. A minha primeira visão é observar como é a igreja, como funciona, o que foi trabalhado pelo supervisor passado, o líder passado, e que foi positivamente estabelecido e se tornou funcional, se tornou valorativo e agregou para a engenharia daquela igreja, certo? Fica legal. Então a igreja, ela nunca é igual. Pastor, o campo aqui é da céu, mas a igreja da Avelar, que é a Betel, ela não é igual. Aqui é a congregação inicial. A congregação inicial é muito diferente da congregação sede. A congregação sede, ela vai ser diferente também para a Ebenezer. E assim vai. Cada congregação, ela tem, na verdade, uma funcionalidade, uma cultura. E nessa linha de consideração, eu estava lendo e vi algo aqui, nesse discurso de Pedro, quando ele, na verdade, pós-glossolalia, pós-batismo com o Espírito Santo, pós-cumprimento da profecia de Joel, capítulo 12, versículo de número 28, 29, por aí, que há mais ou menos uns 700 anos atrás, profetizou o profeta Joel, né? O profeta Joel, e consequentemente, esse profeta foi preciso do tempo e no evento que aconteceria, mas ele foi astrólogo para adivinhar? Não, ele foi iluminado pelo Espírito Santo. Foi vaticinado na sua mente, ou vaticinado na sua mente, esta mensagem. E acontecerá, diz Deus. Gosto dessa versão. E nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E aí no ano 30, aproximadamente da nossa era, o Senhor Jesus morre
ressuscita e está em plena evidência agora, e diz, no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, está escrito, né? Mas permanecerem em Jerusalém, ou ficarem em Jerusalém, até que do alto sejais vestido de novo. Me dá a impressão que você tem que vestir alguma coisa a mais. A palavra vestir, ela traz a conotação do nosso português e a calça, ou melhor, a parte mais íntima que nós temos precisa de algo que cubra, para não ser mostrado. E que no caso dos homens, a camisa vai ter que ser coberta por outra coisa. E nesse caso seria no mínimo um paletó, aqui para o nosso contexto. Naquele tempo havia roupas sobre roupas, certo? Para cobrir e revestir o corpo, por várias razões. Os beduínos que trafegam no deserto do Saara, quando você vê aqueles filmes que tem a múmia, por exemplo, e aparecem aqueles beduínos puxando os camelos, eles estão vestidos, totalmente vestidos até em cima aqui, e ainda tem uma máscara para fechar aqui, né? Parece loucura. Numa temperatura que vai variar ali aproximadamente 45, 52 a 55 graus, e com a sensação térmica de 65 graus, você poderia se questionar: que loucura! O camarada se vestir daquele jeito. Mas ele tira aquela capa de cima, por baixo ainda tem uma roupa, e por baixo ainda tem uma outra roupa que cobre até chegar na roupa íntima. Ali é o chamado de revestimento. E a função era muito comum naquele tempo, quando a palavra se reveste, a palavra se reveste, de uma interpretação para a época. E aí a Bíblia diz: sereis revestidos de poder. Não havia já o poder? Sim. O Senhor já havia soprado a virtude. E há uma tremenda discussão entre os teólogos, entre os exegetas, para saber que grau de virtude era essa, que tipo de virtude. Eu concordo com aqueles que dizem que era um grau de virtude, uma porção que o Senhor deu, para então vir aquela que permaneceria, e como diz João, vós já possuís a unção. No nosso contexto diz que nós já somos legalmente portadores da unção. Viu, Fernando? Uma linguagem tecnológica para contextualizar o entendimento do grego. Vocês têm a autoridade de portar a unção, que não é um pedaço, um sopro, um pequeno pedaço, mas é a legítima unção. E a Bíblia diz que nós já temos a unção do Santo, que leva a corroborar esse dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo que foi dado, certo? Para começar, o Novo Testamento é carregado de dons. E aí vem a expressão dons. Primeiro dom, lá em ocorrência de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: mas pela graça sois salvos. E aí vai. E essa expressão graça no grego significa dom, certo? Que no grego, na estrutura, é caris, que transliterando para uma definição vai dar carisma, que era aquele perfume antigo que tinha o CH, que a gente chamava de charisma, aquele perfume da Avon, que eu usei muito, no vinho todo, né? E com o passar do tempo a gente vai dizendo assim: era bom para a época, mas para hoje, meu amigo, eu quero comer. Complicado. Para não filiar como é o usuário desse perfume. Então a expressão seria carisma. E aí vem carisma, como a gente diz carisma hoje, está carregado de gentileza, de diplomacia. É uma definição secundária dentro do contexto. Mas o que é ser carismático? Ser carismático depende do que você está falando. É um movimento carismático católico? Ou é um movimento carismático protestante? Bom, mas o que eu quero trazer é que Pedro usou uma coisa que foi dada pelo Espírito Santo, e Pedro era bruto.
um cavalo difícil de domesticar. Você pode observar isso, sanguíneo, colérico, certo? Dois temperamentos difíceis, mas era um camarada verdadeiro e que foi bem utilizado no reino de Deus. Você pode ter duas versões de Pedro: uma Pedro covarde e que negava Jesus e que não era nada carismático e não tinha graça e não tinha carismatas, os dons. Você entendeu? Você não entendeu, vai ler, estudar. A gente já explicou isso várias vezes. E aí Pedro agora ele é carismático porque recebeu o dom de Deus, recebeu carismas, recebeu dons da parte do Espírito Santo. Pedro agora é outro, um Pedro que era bruto para um Pedro domesticado, diplomático, educado, sabia aqui, sabia falar com a têmpera da voz, mas também agora um Pedro corajoso, e enfrentou uma multidão, enfrentou muita gente, e de repente foi um instrumento usado nas mãos de Deus. O carisma em questão, toma aqui de Marcos e diz: Atos 2 é um marco do Novo Testamento. 120 homens e mulheres constituem os membros fundadores da igreja quando ela nasceu, em uma sala no andar superior, em algum lugar de Jerusalém. Ainda no final deste capítulo, a igreja tem uma explosão de crescimento e o número de seus membros para mais de 3.000 pessoas. Depois que o Espírito Santo desceu sobre os que criam, Atos 2:1-4, as pessoas que visitavam Jerusalém ficaram maravilhadas, e como aquele discípulo de Jesus conseguiu falar, em tantas línguas, Atos 2:5-13, ao passo que alguns achavam que eles estivessem embriagados, bêbados, muitos outros se sentiam confusos. O caos parecia estar reinando naquele momento. Era isso que parecia, até que Pedro resolveu tomar a palavra e falar. E este mesmo Pedro, resolveu tomar a palavra e falar. E este mesmo Pedro que havia fugido de medo na dor do julgamento de Jesus, agora fala sobre ele abertamente. Em poucos minutos ele havia conseguido a atenção de todos com suas palavras instigantes. A multidão aceitou suas palavras alegremente. Por quê? A pergunta, por quê? Uma outra versão de Pedro? Sim, uma outra versão de Pedro. E às vezes Denis, pastor Denis, evangelista Edivaldo, Mão da Luz, São Francisco, Diego, Dona Saúl, Menino Tempo, Lela Lu, logo a coração dela aí também. Nós às vezes precisamos mudar o nosso modo de ser em determinadas ocasiões. Não a essência, mas o modo funcional e operacional de ser que existe dentro de nós. Por quê? Porque os tempos mudam, as pessoas enfrentam problemas reais, são personagens reais, não é coisa mirabolante. Depois de muito tempo à frente da igreja, não dá para brincar como no início, quando se dirigiam à igreja. A primeira congregação, ninguém esquece. Só Raí teve comigo na porta do livro, que foi isso que o Reinaldo falou, a primeira namorada, ninguém esquece. Mas tem outra situação lá que essa coisa não saiu muito bem. E aí acontece que a gente precisa também adequar uma nova unção. A pessoa disse lá, puxou a gaveta, o Espírito de Deus tem de variedade para utilizar lá. Aqui deixou o lenço, aqui deixou o lenço que foi usado, aqui fica. O Senhor deixou o lenço que foi usado lá e não serve para ele. E o lenço, diferente daquele que teve que levar aos apóstolos para ser carregado da unção, porque subentendi pela fé, com misericórdia, aquilo acontecia.
E hoje as pessoas estão tornando isso como elemento de souvenir comercial para venda, mas isso não acontece dessa maneira. A unção prevalecia, era tão graciosa essa unção, que era distribuída folgosamente através de tecidos. Não serve o lenço que você usou lá, deixe ele lá. Não serve o lenço que você usava aqui, deixe ele aqui. E o pastor Freitas já mudou de lenço várias vezes. Esse ano, vocês que me acompanham já viram. Porque eu digo, a cada 6 meses, eu mudo a forma de administrar. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Às vezes é bom para algumas pessoas, às vezes não é bom. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E eu tenho um negócio que é um dom que me foi dado. E eu vou assumir isso publicamente hoje. Um dom que eu enxergo, tenho os óculos da liderança, consigo enxergar o potencial de liderança que meu filho tem. Em que medida o Senhor está? Recebendo um casal de obreiro tempo desse lá em casa, ou então em outro lugar, a gente ouve e a gente diz assim: esse casal de obreiro ainda tem muito para aprender, para me acompanhar. Aí você diz que aparecer, não. Ainda tem muito chão para percorrer. Eu já rodei mais do que esses meninos que aqui estão. E tem obreiros que já rodaram mais do que eu. E eu estou a uns 13 quilômetros atrás deles. 200 quilômetros atrás deles. Mas na medida em que chegamos, não nos compete, senhores supervisores, voltar a casa. Usar uma medida continuista. Existe aí o que eu vou usar nos neopentecostais, que eu geralmente uso, mas um jargão, uma nova unção. Mas é uma unção renovada que eu aponto para dentro do movimento pentecostal. Nunca subestime a igreja que está nas suas mãos. Ela é que nos amamenta espiritualmente. É ela que nos ama. Pastor vem, igreja fica. Pastor vai se embora. E eu sinto um cheiro no ar de que a qualquer momento Pastor Freitas vai embora daqui. Eis que te digo, profecia minha dele. A gente tem que ter ciência disso. No Maranhão é comum o obreiro ficar 30 anos, 40, e a igreja não é para. Agora, qual é o segredo dos maranhenses que eu vi andando por lá? Desses pastores mais antigos? É aquilo que o nosso pastor Paulo Realizado de Carvalho me ensinava. E quem é do tempo dele pode lembrar que ele dizia: no passo do gado, devagar e sempre. Devagar e sempre. Não precisa devagar no sentido de tomar decisões, conduzir a igreja. Não se aveste, não se aveste. Há momentos que precisa, a gente está avexado, está em aquele negócio todo, mas há momentos que é preciso gerar um arrefecimento, dar um choque térmico, resfriar, e a gente rever novos projetos e novos planos. Veja aqui a atitude de Pedro agora. Então veja bem, a multidão aceitou as palavras dele, mas por quê? Ele tinha, segundo Marx, carisma. Por meio da combinação da ligação divina e do dom do Espírito Santo, esse líder cativou e motivou 3.000 pessoas a seguirem a Cristo. Ok? E o que mais? O que ele levanta aqui? Quais são os traços de um líder carismático? Muitas pessoas pensam que carisma é uma coisa mística, quase indefinível, mas não é. Elas pensam que o carisma nasce com a pessoa, ou ela nunca o terá, mas não é verdade isso. Carisma, seu Ashley, é a habilidade de conduzir as pessoas para si mesmo e para a sua causa. Está ligado à questão da liderança. Maxwell, David
David, e tantos outros, Stotola e etc., conclui, tanto secularmente quanto eclesiasticamente, vários escritores da área da liderança só definem liderança como influência. Influência positiva ou influência negativa. Eu fiquei grato a Deus das pessoas que me parabenizaram, muitas ovelhas antigas de tempos passados, e uma delas encheu meu coração de alegria. Ele me parabenizou, me dando a paz do Senhor. Eu sabia que ele estava um tempo atrás, um tempo afastado. E eu mandei uma aula de volta. Disse, graças a Deus você está bem, tá bom? Porque me salvou com a paz do Senhor. Soube de uma ovelha, me informaram que estava assim meio coisado, bichinho. E deixei o alto no receio dele. E hoje ele me devolveu a mensagem dizendo: eu não estou tão bem quanto naquele tempo em que o Senhor esteve aqui. E naquele tempo eu usufruí de momentos áureos espiritualmente. Ali eu entendi o que era comunhão. Então ele deixa o carisma nas pessoas. De tempos muito antigos para tempos mais novos, para o tempo atual. O carisma vem de Deus. Paulo tinha isso categoricamente na vida dele, e ele dizia que a capacidade que nós tínhamos não era nossa. A nossa capacidade vem de Deus. Então deixe Deus usar os instrumentos e habilidades que Ele colocou na sua vida, colocou na sua vida missionária. O Denis teve o tempo dele aqui com a esposa e filhos. Só o Denis, se fosse para abrir uma congregação, dava para abrir. Você está nem uma sub aí. Não dá. Então veja bem. Veja o que é essa questão. Eles pensam que o carisma nasce com a pessoa e ela nunca obterá. Mas não é verdade. O carisma é a habilidade de conduzir as pessoas para si mesmo e para a sua causa. Isso é liderança. Está envolvido o carisma. Algumas pessoas possuem isso com mais naturalidade. Certo? Muito mais naturalidade. Mas da mesma forma, como outros traços de caráter, carisma pode ser aprendido. Viu? Veja o que Pedro fez, que fez de Pedro um carismático. Primeiro, confiança. Pedro demonstrou a postura e otimismo de um animado comunicador. Segundo, convicção. Ele sabia para onde estava indo e o que deveria fazer ou dizer. Ele falou com a força do seu coração. E aqui tem um negócio que faz muitas vezes a diferença. Eu vejo esses filmes épicos, trazem para mim uma lição de idealismo. Ok? Vários filmes épicos. Por quê? Porque o idealismo mexe não com as ideias em primeiro lugar. As ideias são fixadas, mas de nada adianta pôr em prática uma ideia se você não usar o coração. O coração valente diz isso. O gladiador fala isso. Os 300, a gente vê disso. Eles buscavam glória para agora. E ele dizia: no futuro, isso ficará registrado. E o coração sabe. Os heróis antigos, tanto bíblicos quanto seculares, eles usavam de muito carisma, mas usavam o coração para isso. E Pedro aqui o fez. Outra coisa é a ligação. Ele não pôs o foco sobre si mesmo, mas sobre os outros. Ele ligou-se como um imã aos seus ouvintes. E o título desse comentário aqui é Carisma. Pedro foi um imã que conseguiu atrair. Quando a gente está aqui, numa congregação, segura aqui, você é o polo negativo e eu sou o polo positivo. Tenta vir para cá. Vai, o que é que dá? Dá para unir? Não. Bora agora, vira aí a outra parte. Agora vai ser positivo com positivo, como é que é? Os opostos se atraem. Então vamos lá.
agora caiu, né? Porque a ligação tem que acontecer, e essa ligação é algo forte. A gente não pode colocar em primeiro lugar nossos objetivos, mas o da congregação, da organização. E 4, compaixão. A gente tem que usar da liderança, mas mostrar compaixão, ser cordial, ser amoroso. Ele deu respostas práticas às necessidades das pessoas. Quando ele concluiu sua mensagem, todos perguntaram: seu Ásio, o que faremos? Eles se sentiram motivados e prontos para agir. Deus usou o carisma de Pedro como imã, como imã. Como nós podemos nos tornar carismáticos? São perguntas. Isso é para todos nós da liderança. Primeira pergunta: o que você diz de si mesmo? Você tem carisma? Não responda. A fim de se tornar o tipo de pessoa que atrai as outras para si, siga os seguintes passos em sua vida. Primeiro, ame a vida, a sua vida. Ame a sua vida. Mas no meu isso, eu fiz isso. Se você se fizer do jeito que você queria, você seria a pior de todas as aberrações. Pastor, não diga isso, seria. Mas Deus me fez com toda essa carga genética de pai, de mãe, de avô, de avó, bisavó, trisavó, coisavó, lá no passado, perdendo aqui a quantidade de tempo. Você traz uma herança de todos, você representa essa família, você tem uma história. Então, consequentemente, o que nós temos que fazer é amar quem nós somos. Não murmure contra você. Celebre, não se queixe, aprecie sua jornada. Segundo, dê nota 10 a todas as pessoas, mesmo que não mereçam. Eu assisti um filme, não sei se foi o Mestre com Carinho, me lembro, em que o professor chegou na sala e aí ele disse para os alunos: e aí, professor, os alunos perguntaram: e a prova, como será? Ele disse: para começar, todos vocês já têm 10. Uau! Agora, caberá a vocês conquistar esse 10 daquilo lá. Mantenha. Eu dei para vocês, tá? Mantenha. Você lembra disso? Quem lembra desse filme? Alguém lembra? Acho que não lembra. Mas é muito prático na nossa área de pedagogo, de educador. Dê esperança às pessoas, não apague as esperanças alheias. Às vezes você vê um membro navegando na maionese, com os planos mirabolantes. Não chegue e diga: isso não vai dar certo, isso não presta. Receba. Vá. Se nunca na sua gestão você aplicar, amém. Mas você diz: amém, mano, vou guardar o projeto. Vai se sentir muito satisfeito. Mas no livro Pastor Pentecostal, tem lá um portfólio do membro da igreja que diz para o membro ele não ficar zangado. Se de repente você chegar para o pastor e apresentar um projeto e ele não for nunca colocado em ação. Nunca. Que é isso, pastor? Quer dizer que eu não posso dar sugestões? Pode. Mas há coisas que só o líder, com a visão que Deus lhe deu, ele vai saber se aquilo vai dar certo. Mas dê esperança para as pessoas. Todos querem ter esperança. Jesus mesmo não apagou o pavio que fumegava. De maneira nenhuma ele tirou a esperança de ninguém. Os líderes administram bem isso. E por último, doe-se aos outros. Seja sensível e verdadeiro. Compartilhe seu coração, sabedoria e recursos. Esta palavra é para o pastor Asa, missionária Aline, para o pastor Denis, para os obreiros aqui, para mim, para a igreja aqui reunida do Parque Monsanto, que está comigo, para as igrejas que estão aqui e para a igreja anfitriã que nos recebe nesta noite, que é a Monte Sião, Planalto. Amém? Amém? Dito isto, nós vamos aqui começar o momento da posse.
tem um protocolo a ser seguido.